Olá, graça e paz do Eterno. Sou o Macli Pessoa e venho aqui chamar sua atenção para o cumprimento inicial de mais uma profecia bíblica que está restritamente relacionada ao fim dos tempos. Nela, é visto com riquezas de detalhes como serão os últimos dias que antecederão o retorno do nosso Salvador, baseado na comparação feita com os dias anteriores ao dilúvio. O que significa dizer que, antes da igreja ser transladada e do fim do mundo, haverá na Terra um caos generalizado em todos os segmentos sociais, principalmente no âmbito espiritual, que mais uma vez conduzirá esse planeta à destruição, conforme a previsão apocalíptica registrada em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao de número 35. O que mais impressiona é que alguns desses sinais escatológicos, descritos pelo próprio Mestre no Sermão da Montanha, já estão acontecendo bem diante dos nossos olhos, mas infelizmente estão sendo ignorados ou passados despercebidos pela grande maioria daqueles que dizem que estão aguardando o cumprimento de tais eventos. Ou seja, mesmo com tantos acontecimentos proféticos que vêm ocorrendo e que evidenciam a proximidade da volta do Mestre, muitos irmãos na fé insistem em ignorar a realidade dos fatos como se nada estivesse acontecendo ao seu redor e no mundo. Digo isso porque, assim como nos dias da construção da arca, onde as pessoas viviam deliberadamente na prática de pecados e descrentes quanto à previsão do dilúvio anunciada por Noé, assim também muitos irmãos na fé vivem obstinadamente no pecado da incredulidade, como se o arrebatamento fosse tardar, ou pior ainda, como se a segunda vinda de Yahshua Mashiach nunca fosse acontecer. Outro sinal apontado no texto em foco, e que impressiona bastante se compararmos com os nossos dias, são as distrações, conforme é relatado pelo próprio Mestre, em Mateus capítulo 24, versículo 38 e 39, que diz: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Como pode ver, na época de Noé as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta do perigo quando as primeiras gotas d'água começaram a cair sobre a face da terra. Mas infelizmente já era tarde demais. Não é diferente nos nossos dias. A grande prova disso é que nunca em toda a história da raça humana houve tantos atrativos para nos distrairmos como temos atualmente à nossa disposição para ocupar o nosso tempo. E entre os mais fascinantes, temos os variados recursos tecnológicos, a internet e etc., que vem sendo discutido como sendo extremamente prejudicial na relação com o Eterno e na construção da relação social das pessoas, sendo as crianças as mais afetadas nessa questão. É evidente que essa avalanche de distrações tem sido uma das armas mais poderosas que o diabo tem utilizado para atrair as pessoas, em especial os irmãos na fé, desviando-os do centro da vontade do Eterno. Infelizmente, é isso que vem acontecendo com a grande maioria das pessoas. Elas estão tão envolvidas com as coisas fúteis e passageiras desse mundo, que não percebem o quanto se distanciaram do Eterno Criador, e nem muito menos enxergam que já estamos nos aproximando a passos largos do tempo do fim. Embora diante de tantos sinais escatológicos que estão acontecendo, indicando os riscos que a humanidade está prestes a enfrentar, essas pessoas estão anestesiadas e cegas espiritualmente, e sem percepção alguma do perigo iminente que correm. Ou seja, estão vivendo hoje da mesma maneira como viviam as pessoas que foram destruídas pelo dilúvio. Sendo assim, correm o mesmo perigo de serem pegas de surpresas. É triste ter que dizer essas coisas, mas conforme as palavras do Mestre, é exatamente isto que vai acontecer com todos aqueles que andam distraídos com os prazeres deste mundo. Tudo ocorrerá tão rapidamente que elas não terão chance alguma de escaparem dos flagelos da terrível ira do Eterno Criador, mas conhecido como sendo o grande dia do Todo-Poderoso, isto é, a grande tribulação. Vou ficando por aqui, encerrando minhas palavras, pedindo apenas que o Eterno use de benevolência para com cada um de nós,
e que suas mãos poderosas permaneçam estendidas sobre nossas vidas para nos mantermos firmes na esperança da salvação do seu Filho Yahshua Mashiach.